Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje, nessa aula 22, a gente vai conversar um pouquinho sobre as propriedades dos determinantes. Na verdade, nessa 22 e na 23 também, tá? Eu separei para não ficar muita informação numa mesma aula, né? Então, nós vamos fazer em duas aulas. Qual que é o objetivo de estudar, então, essas regras, né? Essas propriedades aí dos determinantes? A ideia é a seguinte: a gente vem trabalhando aí o cálculo de determinante. Eu acho que vocês já perceberam aí que quando vai aumentando a ordem do determinante, né, a gente tem mais números dentro das matrizes ali para calcular e vai aumentando o nosso trabalho, né? Então, enquanto que no determinante de ordem 2 a gente tinha 4 números e precisava fazer 2 multiplicações e uma subtração para resolver o probleminha, né, do determinante, no determinante de ordem 3 a gente vai ter 9 números, vamos ter que fazer 6 multiplicações, né? Vamos ter que fazer também as operações de adição e subtração e tal. Então, já cresce o número de cálculos que são feitos. Apesar de ainda ser bastante simples, né, na ordem 3, mas o número de cálculos já cresce e aumenta o nosso trabalho. O objetivo é, passando por essas aulas de propriedades, né, trabalhar com determinantes de ordem maior que 3. Então, na ordem 4, na ordem 5, nós vamos encontrar muitos números dentro das matrizes e a quantidade de operações vai ser muito maior, né? Então, toda vez que a gente conseguir utilizar uma regra que permite a gente simplificar, né, o nosso trabalho, reduzir o número de cálculos que vão ser feitos, isso é bastante útil, né? Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Vamos tentar conhecer essas regras, essas propriedades, para utilizar em alguns momentos aí, para simplificar o nosso trabalho de cálculo de determinantes, tá bom? Então, vamos ver, nessa primeira aula, então, de propriedades, nessa aula 22, eu separei várias propriedades, mas todas elas são bastante simples de entender, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. As propriedades, olha, eu chamei aqui de propriedade P1, né, essa primeira propriedade, e aqui eu estou escrevendo assim, ó, o determinante de uma matriz vale zero se ele tem. Na verdade, a propriedade 1, 2 e 3 vão falar da mesma coisa, tá? De situações onde a gente olha para o determinante e percebe que o resultado vai dar zero, tá? Como que eu posso perceber que vai dar zero? Então, a primeira situação é essa aqui, quando eu tenho uma linha ou uma coluna nula. Quer dizer, uma linha ou uma coluna onde todos os elementos são zero. Vejam que aqui eu tenho toda a coluna, aqui essa segunda coluna, né, inteirinha de zeros. Então, com certeza, o resultado desse determinante vai ser zero. Tá? Se eu tivesse uma linha inteira também, com certeza eu teria o resultado zero, independente de onde está essa linha ou de onde está essa coluna. Tá? Outra coisa bastante importante também sobre as propriedades valem para determinantes de qualquer ordem, tá bom? Para a segunda ordem vale, para a terceira ordem vale, mas vale também para outras ordens. Então, para um determinante maior, de quarta, quinta ordem, vai valer também essas propriedades, tá bom? Vamos ver se é verdade isso? Então, ó, se a gente usar, por exemplo, uma regrinha de Sarrus, né? Eu vou copiar a primeira coluna e a segunda coluna e vou fazer as diagonais. Veja que quando eu tento fazer as multiplicações das diagonais, tanto desse lado como do outro, nós vamos sempre ter um zero em cada linha. Ó. Veja aqui na primeira diagonal, nessa diagonal principal, tem um zero. Com certeza aqui vai dar zero, aqui também tem um zero, vai dar zero, vai dar zero. Quando a gente vira para o outro lado, essas três diagonais também, todas elas têm pelo menos um elemento zero. As multiplicações vai zerar e o resultado, na hora de juntar todos esses resultados, né, vai dar zero. Bom? Então, essa é a primeira propriedade, bastante simples aí, né? Então, se eu olhou, mesmo que seja um determinante bem grande, com bastante elemento, né? Se eu olhou e percebeu uma coluna inteira ou uma linha inteira de zeros, não precisa perder tempo fazendo conta, você já vai dizer que o resultado é zero. Vamos lá. Propriedade 2 e 3 também afirmam a mesma coisa, né? Que dependendo de certas características, aí o resultado vai dar zero. Veja, na propriedade 2, duas linhas ou colunas iguais também zeram um determinante. Veja aqui, ó, a primeira coluna e a terceira colunas são exatamente iguais, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Com certeza, então, esse determinante também vai dar zero.
Tudo bem? Poderiam ser comunas vizinhas, poderiam ser comunas, né, separadas, não importa onde elas vão aparecer. E poderiam ser linhas também, tá? Então, primeira linha e segunda linha, primeira linha e terceira linha, eu poderia ter também linhas iguais. Você percebeu duas comunas ou duas linhas iguais, então o determinante é zero. Vejam que é verdade. Vamos fazer de novo aqui a regrinha de Sarrus. 1, 2, 3, 5, menos 4 e 0. Veja, ó, na primeira diagonal, isso aqui é menos 12. Na segunda diagonal, 6 vezes 5 é 30. A terceira diagonal vai dar 0, porque tem um 0 aí. Um 0. Nem vou colocar o 0. Depois, ó, aqui, né? 6 vezes 5, 30, troca de sinal, menos 30, 0 e menos 12, troca de sinal, mais 12, né? Lembrando que as últimas diagonais sempre troca de sinal. Vejam, ó, 30 menos 30 é 0, menos 12 mais 12 é 0 e não sobra nada, né? Então, mais uma verdade aí, essa propriedade 2, né? E a terceira propriedade, veja, duas linhas ou comunas proporcionais. Toda vez que eu encontrar duas colunas ou duas linhas, né, que são proporcionais, o que significa ser proporcionais? Né? Que uma é o múltiplo da outra, né? Então a gente vai ter também determinante zero. Vejam que aqui essa segunda coluna e a terceira coluna são proporcionais. Essa terceira coluna ela é o triplo da segunda. Veja, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 4 vezes 3 é 12, né? Então, essa terceira coluna aqui, ela está triplicada em relação à primeira, desculpa, à segunda, né? Então vejam, ó, encontrei duas colunas aqui que são proporcionais, né? E então eu posso afirmar que o determinante disso aqui vai dar zero também. Então vamos fazer. Isso aqui eu vou fazer pelo método da laçada, nós vimos na última aula, né? Que é bem fácil também. Vamos lá? Então, ó, a primeira diagonal aqui dá zero, né? Depois, ó, 1 vezes 6 é 6, vezes 3 aqui é 18, ó, menos 18. Tá vendo? Então, paralela com a ponta, né? 6 vezes 3, 18, menos 18. Depois, essa paralela aqui com a outra ponta. Então, ó, 4 vezes 2 é 8, vezes 3 daqui de cima, ó. 4 vezes 2 é 8, vezes 3, 24. E virando para o outro lado. Aí agora eu tenho que trocar de sinal. Isso aqui dá menos 18, troca de sinal, mais 18. Esse daqui, ó, vai dar zero, porque eu vou precisar multiplicar 6 vezes 4 vezes 0, né? Dá zero. E 1 vezes 2 é 2, vezes 12 é 24, troca de sinal, menos 24. E vejam que menos 24 mais 24, 18 menos 18, aqui é zero, né, pessoal? Esse zero aqui nem precisava colocar, né? Então vejam que é verdade, aí as três primeiras propriedades estão voltando rapidinho aí, olha lá. Na primeira propriedade, nós vimos que uma linha ou uma coluna, né, de zeros, zera o determinante. Né? Depois, na segunda propriedade, nós vimos que duas linhas ou colunas iguais zeram o determinante. Né? Vi aqui duas colunas iguais zerou o determinante. E na propriedade 3, nós vimos que duas colunas ou duas linhas, né, proporcionais zeram o determinante. Então, aqui, e quando eu tinha uma coluna que era, né, o múltiplo da anterior aqui, então zerou o nosso determinante. Né? Vamos lá. E aí, continuando, ó. Bom, vamos lá, nessa quarta propriedade, ele afirma o seguinte, ó, se multiplicarmos uma linha ou coluna de um determinante por uma constante k, ele fica multiplicado por k. Isso significa o seguinte, ó, vamos calcular primeiro esse determinante, né, uma matrizinha de ordem 2, ó, 2 vezes 4 é 8, 1 vezes menos 5 é menos 5, troca para mais 5, né, tem que trocar o sinal da segunda, isso aqui é 13. Mas assim, essa propriedade ela afirma que se eu pegar qualquer linha ou qualquer coluna do determinante, poderia ter 10 linhas, 10 colunas, né? Poderia escolher uma linha qualquer ou uma coluna qualquer do determinante, tá? Eu vou pegar uma aqui, ó, vou pegar essa linha de baixo, por exemplo, tá vendo? E vou multiplicar ela por um número qualquer. Aqui ele está dando como exemplo aqui um k igual a 3, quer dizer, vamos multiplicar essa linha por 3, por exemplo. Tá bom?
Então a gente teria um novo determinante, né? Agora a gente teria, ó, 2 e menos 5. E veja, no lugar do 1 e do 4, se eu multiplicar por 3, eu vou ter 3 e 12. Bem, então veja, um novo determinante, onde essa linha de baixo foi multiplicada por 3. Né? Então poderia, veja, nessa propriedade afirma que eu posso fazer isso com qualquer linha ou com qualquer coluna. Tá? Pegar e multiplicar por um número qualquer. O que vai acontecer com o meu resultado? Veja aqui o meu resultado agora. Ó. 2 vezes 12 é 24. 3 vezes 5 é 15. Ó. Menos 15 vai trocar para mais 15. Né? Se eu juntar isso daqui, ó, eu vou ter 39. O que é o 39 em relação ao 12, né? Olha, ao 13, né, que tinha dado anteriormente. Ó. É o 13 vezes 3. Tá vendo? É isso que essa propriedade afirma, que toda vez que eu pego uma linha ou uma coluna de qualquer parte do determinante e multiplico por um número, o resultado do determinante fica multiplicado também pelo mesmo número. Tá vendo? Então, multipliquei uma linha por 3, o resultado do determinante ficou multiplicado por 3. Isso interessa porque em algumas situações vai acontecer uma mudança, né, numa linha ou numa coluna do determinante, eu não preciso recalcular todo o determinante. Se eu já tinha o resultado do determinante, né, antes da alteração, e eu percebo que é feita essa alteração numa linha ou numa coluna, basta eu fazer a mesma coisa já no determinante da matriz. Tá vendo? Ah, foi multiplicado por 3 uma linha. Tudo bem, então o resultado também fica multiplicado por 3. Tudo bem? Então essa é uma regrinha interessante aí. A próxima regra, a propriedade 5, ela é uma consequência dessa anterior, da P4 aí, tá? Uma consequência. Ele afirma o seguinte, ó, que se eu pegar uma matriz, né, que eu já calculei o determinante dela e tal, só que depois eu pego e multiplico, não uma linha ou uma coluna por um número, mas eu multiplico toda a matriz por um número, o resultado fica multiplicado por esse número, o número de linhas ou de colunas que essa matriz tem. Vamos ver isso daí, para entender melhor. Aqui também ele fala para a gente usar um exemplo aqui, vou tirar isso daqui, fala para a gente usar um exemplo multiplicando por 3, mas poderia ser por qualquer número, tá, gente? Qualquer número. Imagina aqui, vamos fazer primeiro o cálculo do determinante dessa matriz. Ó. O determinante da matriz A, usar aqui o símbolo de determinante, 1, 2, 3, 4, né? Seria, ó, 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 2 é 6, troca de sinal, menos 6, isso aqui é menos 2. Né? Mas agora vamos pegar essa matriz então e vamos multiplicar por um número qualquer. Mas agora não só uma linha ou uma coluna, vamos multiplicar todos os elementos por esse número. Vamos supor que eu faça vezes 3 mesmo, pode ser vezes 3, né? Então vou pegar todos os elementos, ó, como se fosse a matriz 3A. Assim, ó, o determinante da matriz 3A. Né? Então quem seria a matriz 3A? Ó, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12. Então veja, todos os elementos da matriz A foram triplicados. Aqui agora eu tenho a matriz 3A. Né? Como é que vai ser o resultado então dessa matriz 3A? Vamos fazer a continha? Olha, 3 vezes 12 é 36. Né? 9 vezes 6 aqui é 54. Tem que trocar de sinal. 54. Né? Se a gente fizer a continha aqui, 36, 46, 56, aqui dá menos 18. Né? Veja o que aconteceu aqui, ó. Era menos 2 e virou menos 18. Isso aqui foi multiplicado por 9. Mas o que é o 9, na verdade? O 9 é o 3 ao quadrado. É o 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3. Então, o que aconteceu é que o resultado do determinante foi multiplicado por 3 e depois por 3 de novo, ou por 3 ao quadrado. Tá vendo? Por quê? Ah, porque a gente pode voltar para a propriedade anterior.
cada vez que eu multiplico uma linha ou uma coluna por um número, o resultado fica multiplicado por esse número. E aqui, como eu multipliquei todos os elementos, é como se eu multiplicasse, então, duas linhas por 3. Então, quando eu multipliquei essa primeira linha por 3, o resultado ficou multiplicado por 3. Multipliquei a segunda linha também por 3, o resultado ficou multiplicado por 3 de novo. Então, ficou multiplicado por 9, por 3 vezes 3. Se eu tivesse 3 linhas, né, e fizesse uma conta desse tipo, eu teria que fazer vezes 3, vezes 3 e vezes 3 de novo, vezes 3 da terceira, 4 linhas, vezes 3 da quarta. Né? E aí a gente percebe uma característica, né, que é a seguinte, ó, o número que foi multiplicado a matriz, né, a gente vai multiplicar o resultado também, mas quantas vezes? Quantas vezes tiver de linhas ou de colunas. E isso significa, tem a ver com a ordem da matriz. Né? Então, uma matriz de ordem 2, eu vou multiplicar 2 vezes. Uma matriz de ordem 3, vou multiplicar 3 vezes. Isso que ele tenta mostrar aqui, tá vendo? Nessa forma genérica aqui de representar a propriedade. O determinante de uma matriz M, tá vendo? Olha, de ordem N, né? Vezes um número K. Então, o que vai acontecer? Esse número K, o determinante vai ser multiplicado por N também. Mas quantas vezes? Né? N vezes. Né? N vezes, quer dizer, a ordem do determinante. Né? Então, se é uma matrizinha 2 por 2, por K elevado ao quadrado. 3 ao quadrado. Se é uma matrizinha 3 por 3, por K elevado à terceira. Se é uma 4 por 4 aqui, por K elevado à quarta. Né? Mas é bastante simples, então, resolver, né, probleminhas que envolvem essa propriedade. A gente não precisa decorar muita coisa, é só a gente lembrar que toda vez que uma linha ou uma coluna é multiplicada, o resultado também é multiplicado. Então, se eu precisei fazer 2 vezes porque tinha 2 linhas, vou precisar multiplicar 2 vezes também o resultado. Né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês da propriedade 5. Tá? Vamos ver em exercícios aí várias aplicações dessa propriedade. Vamos lá. A próxima, então, a P6, é uma afirmação bastante simples. Ele fala que o determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante da sua transposta. Então, se eu pegar uma matriz qualquer e fizer a transposta dela, lembra lá como é que a gente faz a transposta? A gente copia cada linha da matriz como coluna. Então, veja, a primeira linha era 3, 1, eu copio a primeira coluna como 3, 1. A segunda linha, menos 4, 2, eu copio a segunda coluna como menos 4, 2. Quando eu faço isso, eu chamo a matriz de transposta, né? Então, ele está afirmando aqui que o determinante de qualquer matriz é sempre igual ao determinante da sua transposta. Isso para qualquer ordem, tá? Vejam que aqui, né, nessa ordem 2, é bem fácil de provar. 3 vezes 2 é 6. Aqui, menos 4 troca para mais 4. O determinante aqui de A seria 10, enquanto que o determinante da A transposta, veja aqui, ó, 3 vezes 2 é 6, aqui é menos 4, mas tem que trocar para mais 4, dá exatamente a mesma coisa. Né? Então, se fosse uma de ordem 3, eu teria que fazer a regrinha de Sarrus ou o método da amassada, mas eu chegaria também em valores iguais, né? Então, bem importante isso daí também. E vamos lá, próxima propriedade. Ele afirma o seguinte, que se a gente trocar a posição de 2 linhas ou 2 colunas de um determinante, o resultado troca de sinal. Essa regrinha nós vamos usar muito nas próximas aulas aí para arrumar, né, os elementos para fazer a resolução determinante de ordem maior que 3. Tá? Essa regrinha vai ser bastante usada. Então, ó, toda vez que eu pegar 2 linhas ou 2 colunas, não precisa ser vizinha, viu, pessoal? Pode ser qualquer linha ou qualquer coluna, e fizer uma troca de posição, o resultado muda de sinal. Essa que é a regrinha. Vamos ver isso daí? Vamos provar, pessoal? Aqui com ordem 3 vai dar um pouquinho de trabalho, mas não tem problema. Vou fazer pela laçada, que é um pouco mais rápido. Vamos fazer a primeira conta, ó. Então aqui dá 0, né? Aqui, menos 2 vezes 3 aqui de cima, né? Ó, então, fazendo pela amassada. Menos 2 vezes 3, menos 6.
Depois, essa daqui, ó, menos 4 vezes esse 3 de baixo aqui. Menos 4 vezes 3, menos 12. Tudo bem? Então, ó, 0 na primeira, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 4 vezes 3, menos 12. Por outro lado, 0. Aqui, ó, 0. Aqui é menos 8 vezes 2, menos 16, mas fica mais 16, né? Tem que trocar de sinal. E aqui, menos 1 vezes 1 é menos 1. Ó, menos 1 vezes 1 aqui, menos 1, troca de sinal, mais 1. E fazendo a continha aqui, eu tenho, deixa eu ver aqui, 12, 18 aqui, né? E tenho 17 positivo, eu tenho menos 1 de resultado final. Tudo bem? Ó, 12 com 6, 18 negativos e 17 positivos, então fica menos 1. Agora veja, vamos fazer uma troca qualquer aqui. Posso pegar duas linhas ou duas colunas e trocar de lugar. Eu vou trocar o 2, 1, 3 aqui, a primeira coluna, vou trocar com a terceira de lugar. Tá? Mas poderia ser qualquer troca, tá? Vou colocar, ó, 3, 4, 1. Vou deixar essa do meio igual. Vou passar a primeira aqui para o final. 2, 1, 3. Tudo bem? Então vejam, ó, só troquei de lugar a primeira, ó, fiz uma troca aqui, ó. Troquei a primeira e a terceira colunas de posição. Poderia ser duas linhas quaisquer, tá bom? Então, qualquer linha ou qualquer coluna. Fiz uma troca, muda de sinal. Vamos ver se é verdade? Fazendo a continha de novo, isso aqui é 0. Aqui é menos 8 vezes 2, menos 16. Essa daqui é menos 1 vezes 1, menos 1. Né? Então, ó, a primeira diagonal, 0. A segunda, menos 8 vezes 2, menos 16. A outra, menos 1 vezes 1, menos 1. Do outro lado, aqui, ó, 0. Aqui, menos 2 vezes 3, lá da ponta, né? Menos 2 vezes 3. Menos 6 troca para mais 6. E aqui, menos 8 vezes 3, né? Menos 24 troca para mais 24. Menos 8 não, aqui é menos 4, né? Menos 4 vezes 3 aqui, menos 12, troca para mais 12. Então vejam, ó, aqui eu tenho 16 com 17 negativos e 18 positivos. Então, 18 menos 17 é mais 1. Então vejam, ó, mesmo resultado, mas com sinal trocado. Né? Exatamente isso que vai acontecer sempre que eu trocar duas linhas ou duas colunas, tá bom? Eu fiz uma troca de duas colunas, poderia ser duas linhas também. Isso vai ser muito útil porque a gente vai precisar, em algumas situações, fazer trocas de linhas e de colunas para modificar a posição dos elementos para ficar mais fácil calcular. E toda vez que eu fizer essa troca, eu preciso lembrar que o sinal vai trocar junto aqui, tá bom? Vamos lá, continuando então, propriedade 8. Se forem nulos todos os elementos situados de um mesmo lado da diagonal principal, o determinante será igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Essa regrinha, né, a gente chama de propriedade da matriz triangular. A gente chama de matriz triangular toda matriz que tem zerados os elementos de um dos lados da diagonal principal. Veja aqui, se a gente separa a diagonal principal, essa parte de cima aqui está tudo zerado, tá vendo? Então essa matriz ela parece um triângulo aqui de números. Olha aqui, ó, o restante some, é zero aqui. Então a gente chama essa matriz de matriz triangular, tá vendo? Poderia ter zerado essa parte de baixo também, ao invés de zerar a parte de cima, né? A gente teria uma matriz triangular também virada para cima aqui. Tá? Então, a propriedade afirma que toda vez que eu, né, tenho aqui elementos na forma triangular, né, o resultado do determinante é o resultado da multiplicação dos elementos só da diagonal principal. Então, isso aqui, eu precisaria só fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 1 é 2, aqui, ó. 2 vezes 1 é 2, vezes 3 é 6, que é menos 6, né? O determinante de A, então, é menos 6. Bom, vamos ver se é verdade isso daí. Vamos usar a regra de Sarros aqui. Sarros. 2, 3, 2, 0, menos 1, 0.
Vou fazer as multiplicações. Ó. A primeira multiplicação, então, aqui, né, daria menos 6. Só que agora, olha, essa aqui vai dar 0, essa aqui vai dar 0. Do outro lado, 0, 0, 0. Tudo 0. Mais ou menos, né, porque o 0 não tem sinal. Então, isso aqui não precisa. O resultado aí é menos 6. Vendo? Então, toda vez, né, que eu tenho uma matriz no formato triangular, né, que a gente tem tudo 0 na parte de cima ou na parte de baixo da matriz, o determinante dessa matriz é calculado apenas pelo produto dos elementos da diagonal principal. Tá bom? Uma propriedade bem legalzinha também. E poupa a gente ficar fazendo esse monte de conta que dá 0 aqui, né? Vamos lá, propriedade 9. Essa propriedade 9, então, é a última dessa aula. Eu acho que é a última, né? Que eu separei. E ela afirma o seguinte, ó, o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos seus determinantes. O teorema é chamado teorema de Binet. Né? O teorema de Binet afirma exatamente isso, que se a gente multiplicar duas matrizes e depois calcular o determinante delas, então veja aqui, ó, uma matriz A, uma matriz B. Se eu fizer a continha de vezes aqui das duas matrizes, eu vou ter essa matriz aqui. Lembra lá da multiplicação de matrizes? Né? Teria que fazer aqui, ó, matriz A, né, vezes a matriz B. A gente ia fazer lá, né? Aqui no primeira posição é elemento primeira linha e primeira coluna. Pegaria a primeira linha com a primeira coluna para fazer, né? 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 1 é 4. Os dois aí, 10, né? Eu fiz essa continha aqui, ó, tá vendo? Cheguei nesses elementos aqui, bom? Então, olha, matriz A, matriz B e já a matriz A vezes B já calculada aqui, feita a multiplicação. Vamos ver os determinantes, só para vocês verem que é verdade isso aí, pessoal. Vou apagar isso aqui e vamos olhar para os determinantes. Quem é o determinante de A? Vamos ver, ó. Determinante de A, 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 1 é 4, troca, 2. Esse é o determinante da matriz A. Quem é o determinante da matriz B? Olha aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 3 é 12, era para ser menos, troca para mais e tal. Isso aqui, opa, 14 não, 12. Isso aqui é 14. Né? Quem é o determinante da matriz AB? Veja aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, determinante de A vezes B. Isso aí é menos 100. Do outro lado, aqui, ó, né? 88 vezes 6, 48, 128, né? Negativo, mas troca para mais, 128. Isso aqui é 28. Tudo bem? Agora vejam ó, aqui, determinante de A vezes determinante de B é realmente igual a determinante de A vezes B. Olha, 2 vezes 14 é mesmo igual a 28. Vocês percebem? 2 vezes 14 é igual a 28. Qual a importância, né, dessa propriedade, então, do teorema de Binet? Né? Em algumas situações, a gente já tem calculados, né, os resultados dos determinantes parciais. Então, quando eu quero o determinante do produto, por exemplo, né, de matrizes, eu não preciso fazer a multiplicação, até porque, em alguns casos, não, né, para a ordem 2 é bem fácil de fazer isso, mas para a ordem 3, 4, vai ficando mais trabalhoso também efetuar as multiplicações. Né? E às vezes eu não quero a multiplicação, eu só quero o determinante do produto. Então, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Essa é a regrinha. Se eu já conheço os determinantes, eu não preciso fazer a multiplicação, só pego os determinantes e multiplico. Né? Então, isso é bem legalzinho também da gente conhecer. Em algumas situações, a gente pode aplicar essa regrinha. Tá bom? Isso vai poupar trabalho. Conversado sobre tudo isso, os exercícios, né? Então, separei para vocês exercícios, ó, do 14, esses exercícios não estão em lugar nenhum para vocês, né? Está no nosso material, porque não trata, o nosso material não trata dessas propriedades, mas eu queria conversar com vocês, né? Então, estou deixando a parte aqui para vocês, tá? Então, ó, exercício 14,
Aqui continua o exercício 14, ó, 15, 16, vai até o 21. Bom, todos esses exercícios, então, são referentes a essas propriedades que a gente tratou nessa aula. Bom, então, bem importante aí a gente fazer atividade, né, para poder fixar essas propriedades. Cada exercício desse aqui vai envolver uma das propriedades. Só um comentário sobre esse exercício 14, né, ele fala assim, ó, das 6 matrizes seguintes, aqui tem 4, tem mais 2 na outra tela, né? Das 6 matrizes seguintes, 5 tem o determinante igual a 0. Né? Descubra quais são elas usando as propriedades determinantes e justifique. Justificar aqui significa dizer qual a propriedade que eu percebi, né? Em cada caso. Né? Então vejam, estou olhando aqui bem fácil aqui essa D, aqui, essa matriz D. Vejam aqui, ó, por que vai dar 0? Nessa aqui vai dar 0. Ó. Por que vai dar 0? Eu estou percebendo bem fácil aqui, tem uma comuna de zeros, está vendo? Então, se eu encontro uma comuna de zeros ou uma linha de zeros, existe uma propriedade que diz que o determinante disso aqui vai dar 0, não preciso fazer a conta. Né? Nós vamos dizer isso daí, essa daqui vai dar 0, e por quê? Né? Como é que eu justifico? Por causa da propriedade, aí a gente vai só citar, né? Eu não sei exatamente qual era essa daí, eu acho que é P1, P2 lá, vocês vão colocar, é a P1 que está mostrando isso daí, ou a P2, ou a P3, tá bom? É isso então que vocês vão fazer para mim. Alguns exercícios talvez gerem alguma dúvida, né? Mas aí a gente vai conversar nas aulas, né? Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando e fazendo meio junto aí, se precisar. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esses exercícios estão aqui. Acho que vocês podem congelar, né? Para poder usar. Mas se precisar, eu posto também para vocês lá, se vocês não enxergarem assim, né? Eu posto para vocês as atividades quando precisar. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.